A Liberdade, em São Paulo, é famosa pelas lanternas, pelos sabores e pela cultura japonesa. Mas existe uma outra história ali, mais antiga e muito mais incômoda, escondida sob o asfalto, entre pedras, paredes e silêncio. Hoje, a gente vai desenterrar um capítulo que a cidade tentou esquecer. Um passado de violência e punição, enterrado por séculos, que muda o jeito como você olha para esse bairro e para a própria formação do Brasil. Se inscreva agora, porque esse vídeo precisa furar a bolha e chegar em mais gente. Cada inscrição ajuda a espalhar essa verdade e a valorizar descobertas arqueológicas que provam que este território já era povoado muito antes do que muitos aprendem e que a memória não pode ser soterrada de novo. O que surgiu nas escavações da Capela dos Aflitos não é só história antiga, é evidência, é corpo, é marca do que aconteceu de verdade. E quando a terra fala, a gente tem a obrigação de escutar. No coração da Liberdade, entre lojas, templos e ruas cheias de turistas, algo inesperado veio à tona. Durante uma obra de restauração, arqueólogos começaram a escavar o solo da Capela dos Aflitos, sem imaginar o que estava prestes a aparecer. A Liberdade que conhecemos hoje foi construída sobre camadas muito mais antigas. Cada pá de terra retirada revelava que aquele espaço não era apenas religioso, nem apenas urbano. Era um território marcado por dor, punição e esquecimento. A descoberta não surgiu em um campo afastado ou em uma área rural. Ela aconteceu exatamente onde milhares de pessoas passam todos os dias, muitas sem saber que caminham sobre um dos capítulos mais violentos da história paulistana. O que começou como uma intervenção técnica virou uma investigação histórica profunda. Ossos humanos apareceram em locais inesperados, fora de cemitérios formais, em profundidades rasas, indicando que algo fora do comum havia acontecido ali. Esses vestígios não pertencem a um passado distante e abstrato. Eles estão diretamente ligados ao período em que São Paulo usava a morte como espetáculo e punição, principalmente contra pessoas consideradas descartáveis pela sociedade da época. Cada fragmento encontrado carrega uma mensagem silenciosa. Não são apenas restos mortais, são provas materiais de um sistema que usou o corpo humano como instrumento de controle, medo e exemplo público. A Capela dos Aflitos, hoje vista como patrimônio histórico, funcionou por décadas como um espaço de descarte. Ali eram enterrados aqueles que o poder colonial queria apagar da memória coletiva. O solo da Liberdade guarda marcas do chamado Campo da Forca, onde condenados eram executados diante da população. A morte não era escondida, era exibida, e depois rapidamente enterrada, como se nunca tivesse existido. A arqueologia revelou que muitos desses corpos não receberam sepultamentos dignos. Foram colocados sem organização, sem identificação, em áreas que depois seriam reformadas, reutilizadas e esquecidas pelo tempo. Essa descoberta reescreve a história de São Paulo porque tira o passado do campo da suposição e coloca no campo da evidência. O que antes era relato, agora é matéria, osso, chão e silêncio rompido. Não é apenas sobre quem morreu ali, mas sobre quem decidiu esconder essa história. A urbanização avançou, o turismo cresceu e o passado escravocrata foi sendo empurrado para debaixo da terra. Cada achado confirma que a cidade foi construída também sobre violência contra corpos negros, pobres e marginalizados, e que esse passado não desaparece só porque foi ignorado. A Liberdade passa a ser vista de outra forma quando entendemos que sua história não começa com a imigração, mas com um sistema brutal de punição e apagamento. Essas ossadas são um lembrete físico de que o Brasil moderno se ergueu sobre práticas que ainda ecoam nas desigualdades de hoje. O chão fala sobre quem teve o direito de viver e quem foi condenado a desaparecer. A arqueologia cumpre aqui um papel essencial: devolver voz a quem foi silenciado, não por discursos, mas por provas que não podem mais ser negadas. Quando a terra revela seus segredos, ela exige responsabilidade.
Ignorar esses achados seria repetir o mesmo apagamento que tentou enterrar essas histórias pela segunda vez. Essa não é apenas uma descoberta científica, é um chamado para repensar memória, identidade e o modo como contamos a história oficial do país. E se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like agora. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas e impede que essa verdade volte a ser enterrada no silêncio. As escavações na Capela dos Aflitos avançaram centímetro por centímetro, revelando algo que ninguém esperava encontrar daquela forma. Não era um cemitério organizado, nem sepulturas formais. O que surgiu foram corpos enterrados às pressas, em posições irregulares, alguns a menos de meio metro da superfície. Os arqueólogos identificaram entre 5 e 10 indivíduos, distribuídos de maneira caótica, ossos misturados, sem caixões, sem marcas de rituais tradicionais. Alguns estavam sob o piso da sacristia, um espaço que deveria simbolizar recolhimento e respeito, mas que também foi usado como lugar de ocultação. Esse tipo de sepultamento não acontece por acaso. Enterros rasos e desorganizados indicam pressa, descaso e, principalmente, punição. São sinais claros de que aquelas pessoas não receberam o direito básico à dignidade, nem mesmo após a morte. As análises históricas e arqueológicas apontam para um perfil específico dessas vítimas. Eram, em sua maioria, pessoas condenadas à pena capital. E entre elas, predominavam escravizados que tentaram fugir, resistir ou simplesmente existir fora das regras impostas pelo sistema colonial. A tentativa de liberdade era tratada como crime máximo. O castigo não se limitava à morte. Continuava no modo como o corpo era tratado depois. O sepultamento indigno fazia parte da punição, funcionando como aviso e exemplo para os vivos. Esses corpos não foram enterrados para serem lembrados, foram enterrados para desaparecer. A intenção era apagar a existência, romper vínculos, silenciar histórias e impedir qualquer tipo de memória ou homenagem. O fato de alguns restos estarem dentro da própria estrutura da capela revela uma contradição profunda. Um espaço religioso, associado à compaixão, também serviu como extensão do sistema de violência e controle social. A presença dessas ossadas em locais improvisados mostra como o cotidiano da morte era normalizado. Executar, enterrar e seguir a vida fazia parte da engrenagem urbana, sem questionamento, sem registro oficial digno. Cada osso encontrado revela não apenas quem morreu, mas como o poder operava, quem merecia nome, lápide e oração, e quem era jogado na terra sem marca, sem identidade e sem luto. Esses sepultamentos contam uma história que os documentos não registraram por completo. Uma história de corpos tratados como descartáveis, de vidas interrompidas por ousarem buscar algo tão simples quanto a liberdade. O que a arqueologia expõe aqui não é exceção, é padrão. Um padrão de violência que ajudou a moldar a cidade, escondido por séculos sob reformas, pisos novos e narrativas convenientes. Ao trazer esses corpos à luz, a Capela dos Aflitos deixa de ser apenas um monumento histórico. Ela se transforma em testemunha física de um passado que insiste em ser reconhecido. Onde hoje existe a Praça da Liberdade, com bancos, árvores e circulação constante de pessoas, funcionou por mais de um século um dos espaços mais violentos da cidade, o Campo da Forca. Entre 1765 e 1874, esse local foi palco de execuções públicas por enforcamento. A morte ali não era escondida, era espetáculo. Os corpos ficavam expostos, servindo como aviso e instrumento de medo. A punição não terminava no ato da execução. Ela continuava no destino dado aos corpos, muitas vezes mutilados e tratados sem qualquer respeito. Após o enforcamento, muitos desses corpos eram descartados nas imediações da Capela dos Aflitos. Não havia cerimônia, nem preocupação com o sepultamento digno. O objetivo era retirar rapidamente o corpo de cena, apagar sua presença e seguir a rotina da cidade. Esse padrão de descarte ajuda a explicar por que ossadas aparecem de forma desorganizada, misturadas
e em locais improváveis. A terra ao redor da capela funcionou, na prática, como um depósito silencioso de vítimas do sistema penal escravocrata. A descoberta recente não é um caso isolado. Em 2018, arqueólogos já haviam encontrado restos mortais de outros 8 indivíduos no mesmo local. Juntas, essas evidências consolidam a Capela dos Aflitos como um cemitério informal de pessoas executadas. O número de corpos pode ser ainda maior. Reformas sucessivas, obras urbanas e o passar do tempo fragmentaram esse solo, espalhando vestígios humanos e dificultando a reconstituição exata de quantas vidas foram enterradas ali. Cada nova ossada encontrada reforça a dimensão do que foi o Campo da Forca. Não era um episódio pontual, mas uma prática contínua, integrada ao funcionamento da cidade e aceita como parte da ordem social. A maioria das vítimas era formada por pessoas negras, escravizadas ou pobres, aquelas que o sistema considerava descartáveis. O local onde hoje se celebra cultura e diversidade já foi cenário de punição extrema e desumanização. Ao reunir achados de diferentes períodos, a arqueologia revela um padrão inegável. A Capela dos Aflitos foi um espaço central na gestão da morte dos indesejáveis. Um cemitério sem lápides, criado para não ser lembrado. Hoje, ao caminhar pela Praça da Liberdade, poucos imaginam que o chão guarda marcas de enforcamentos, descartes e silêncios forçados. Mas a terra não esquece. E quando ela revela, muda para sempre a forma como entendemos esse lugar. A análise preliminar das ossadas revela algo devastador. A probabilidade altíssima de que esses corpos pertençam a pessoas negras. Isso não é coincidência arqueológica, é padrão histórico. O sistema escravocrata brasileiro foi construído sobre a perseguição, punição e eliminação física de africanos e afrodescendentes. Esses restos mortais materializam aquilo que por muito tempo ficou apenas nos registros incompletos ou nos silêncios oficiais. A violência não era exceção, era método. A morte fazia parte da engrenagem de controle social que sustentou a escravidão e moldou a cidade. Fragmentos de cerâmica, pedaços de louça e objetos funerários encontrados junto às ossadas oferecem pistas sobre quem eram essas pessoas. Não são apenas vestígios arqueológicos, são fragmentos de vidas interrompidas, de histórias pessoais que nunca puderam ser contadas. Entre esses objetos, adereços chamam a atenção. Eles indicam que alguns indivíduos tinham importância dentro de suas comunidades, vínculos culturais, identidade própria. Mesmo assim, foram condenados ao apagamento físico e simbólico. Esses achados desmontam a ideia de que essas pessoas eram anônimas ou sem história. Elas tinham laços, pertenciam a grupos, carregavam significados. O sistema tentou apagar tudo isso ao enterrá-las sem nome, sem rito e sem memória. A urbanização de São Paulo avançou sobre esses corpos como se nada tivesse existido ali antes. Ruas, praças e prédios foram erguidos sobre esse solo sem que o passado fosse devidamente reconhecido ou enfrentado. Durante décadas, a cidade escolheu lembrar apenas do que era conveniente. Celebrou imigrações, crescimento econômico e modernização, enquanto enterrava, literal e simbolicamente, a violência que permitiu esse progresso. A descoberta arqueológica rompe esse pacto de silêncio. Ela transforma o chão em documento histórico e obriga a cidade a encarar aquilo que tentou esconder. A brutalidade contra corpos negros foi fundacional. Não se trata apenas de reconhecer sofrimento, mas de compreender estrutura. Esses sepultamentos revelam como o racismo e a desumanização estavam integrados às práticas institucionais, religiosas e urbanas. Quando a ciência confirma aquilo que a memória oral sempre soube, a história muda de status. Ela deixa de ser acusação e passa a ser prova. Os ossos falam onde os arquivos falharam. Essa descoberta exige um novo olhar sobre São Paulo. Um olhar que reconheça que a cidade foi construída também sobre a morte e o silenciamento de populações negras, tratadas como descartáveis.
Valorizar esses achados não é reviver o passado por dor, mas por responsabilidade. É integrar essa verdade à nossa identidade coletiva para que ela nunca mais seja soterrada, ignorada ou repetida. Essa descoberta muda a forma como entendemos quem somos como país. Se essa história te tocou, se inscreva agora no canal. Aqui, a memória não é apagada e a verdade não é suavizada. Cada inscrição fortalece esse resgate histórico e garante que essas vozes, enterradas por séculos, continuem sendo ouvidas.